Ana. Venho para dizer para vocês que não trago nada de novo, né? Acho que nós espíritas já conhecemos o Evangelho, conhecemos teoricamente tudo, mas o meu objetivo é provocar uma reflexão, né? E em cima do tema que foi lido no Evangelho. Acho que não deve ter ninguém nesta sala que não passou ainda por um período de sofrimento, de provação. Acho que todos nós, de uma forma ou de outra, já passamos por momentos difíceis, né? Podem ser problemas diferentes, problema financeiro, problema de saúde, problema de relacionamento. Eu acho que todos nós já passamos por pedaços que a gente tem a impressão que não vai terminar, né? Aquela coisa que nos incomoda demais. Mas também nós sabemos, como o próprio Evangelho diz, que quase todas as coisas que nós passamos aqui, vamos até chutar um número sem base científica, mas 90% das nossas aflições, elas são provocadas por nós mesmos e nessa vida. Quem nunca fez uma conta, fez uma dívida, achando que ia dar conta de pagar, e de repente acontece qualquer tribulação e a gente passa por um aperto financeiro terrível, né? E que aquilo nos incomoda demais, e quando passa um tempo a gente olha para trás e fala assim, nossa, mas se eu não tivesse feito isso, né? Se eu tivesse tomado aquele outro caminho, aquilo não tinha acontecido. Um problema de relacionamento, que depois de um tempo a gente também olha para trás e fala, oh, se eu tivesse sido um pouco mais tolerante, aquilo não tinha acontecido, né? E assim, a gente consegue, depois de um tempo, olhar para trás da nossa vida e avaliar que muita coisa que a gente passa podia ter sido diferente. Mas aí entra o nosso orgulho, né? A nossa vaidade, a nossa intolerância, muitas vezes, no caso de um relacionamento. Enfim, essas vicissitudes que nós temos, que a gente chama de vícios, né? Esses vícios que a gente tem, que é a intolerância, a impaciência, o orgulho. E isso é que acaba provocando muitos sofrimentos para a gente. Então, muita coisa, mas muita coisa mesmo, se vocês fizerem uma avaliação na vida de vocês vão ver que não tem nada a ver com a vida passada. É daqui mesmo, que a gente que foi precipitado e não deu uma boa condução para a nossa vida. Então, muita coisa. Depois de mais maduro, a gente já tem outras atitudes. Mas a gente, às vezes, aprende se machucando, né? Mas todo mundo deve ter passado por isso aqui. Agora, temos também alguns momentos da vida que a gente sabe que não foi daqui. Então a gente fica pensando, né? Se nós não tivéssemos o conhecimento espírita, as pessoas que não têm o conhecimento espírita ficam revoltadas, se revoltam, acabam não acreditando em Deus, porque não conseguem entender por que aquilo acontece com ela. Né? Nós conseguimos, e mesmo assim, às vezes é difícil a gente compreender, né? Porque teoricamente é muito fácil, a gente conhece a teoria de todos os livros aí do Espírita, mas viver essas experiências é muito difícil, né? Então a gente sabe o que deve ser feito, agora viver dentro dessa doutrina espírita, ela é mais complicada. Mas quando a gente vê, por exemplo, algumas situações que a gente consegue compreender, né? Então vamos pegar alguns exemplos bem assim, por exemplo, na família, uma criança que nasce com um problema mais sério, uma doença que aparece que você nunca provocou. Eu costumo pegar bem, sempre a questão do cigarro, que é uma questão que todo mundo tem na família, né? A pessoa fuma, às vezes passa a vida inteira, não acontece nada. Acreditando que, mas eu fumei a vida inteira, fulano fumou a vida inteira, nunca aconteceu nada. Mas ele não sabe, ou não consegue compreender, que ele está provocando alguma coisa, ele está lesando o corpo que foi lhe dado com o objetivo de preservar o seu espírito. Nós temos uma responsabilidade imensa com o nosso corpo. Porque qualquer coisa que a gente faça e que a gente fira este corpo, nós vamos ter que dar conta disso. E depois, quando nasce uma criança, lógico que tudo que eu vou falar não é assim,
específico, né? São algumas coisas que podem acontecer. Nasce uma criança com problema seríssimo de pulmão, ou depois de algum tempo aparece um problema de pulmão e ninguém consegue entender por quê, né? Alguma coisa tem. Como que veio esse perispírito? Porque nós sabemos que o nosso corpo, nós temos o corpo, o perispírito e o espírito. Tudo que a gente faz no corpo, em ação, em pensamentos, ele registra no perispírito como se fosse um carbono. E esta marca fica no perispírito. E nós temos o dever de, durante as várias vidas, limpar esse perispírito. E às vezes a gente limpa assim, né? Vem com uma doença que nós temos que tratá-la depois, até esse perispírito se tornar limpo novamente. Então tudo, inclusive pensamentos, né? Nós ferimos, nós marcamos o nosso perispírito com os nossos pensamentos, as nossas ações, e que a gente vai ter que dar conta disso. Então é por isso que quando a gente reencarna e com alguns problemas que não fizemos nessa vida agora, a única resposta que nós temos é que, trouxemos de outras vidas. E como disse no começo do Evangelho, então algumas pessoas questionam, então por que eu não sei? Por que eu lembro do que eu fiz? Né? O porquê que eu estou passando? Eu estou falando isso de doença, mas às vezes no relacionamento. Por que meu relacionamento com o filho é tão difícil? Relacionamento entre marido e mulher é tão difícil? Nós não sabemos, nós não conseguimos compreender. E também temos que entender por que não sabemos. Vocês imaginam, por exemplo, quando a gente tem um filho, né? O casal se prepara aquele tempo todo, aquela paixão, aquela coisa maravilhosa. Quando nasce aquela criança, para a gente é tudo que Deus pôde dar de maravilhoso. E a gente cuida deste filho com qualquer problema que ele venha. Com qualquer coisa que aconteça durante essa vida, a gente continua com esse amor. Basta vocês verem lá, como chama aquela avenida que vai lá para o presídio, se vocês passarem um dia de visita lá, estão aquelas mães lá esperando debaixo de sol para poderem ver o filho que pode ter cometido a maior atrocidade. Mas elas estão lá, elas não abandonam os filhos, elas estão lá e a gente faria a mesma coisa com certeza. Agora, vocês imaginam se quando essa criança nascesse, a gente, não tendo esquecimento, a gente reconhecesse ali um desafeto nosso. Alguém que tivesse feito muito mal para a gente ou a gente para eles. Como que a gente reagiria? Será que conseguiríamos amar esta criança da mesma forma que amamos os nossos filhos, sem saber quem é? Que espírito que é aquele? Né? Então, o esquecimento ele é necessário. Será que a gente casaria com o marido, com a mulher que a gente casou? Que é uma das relações mais difíceis? Se a gente soubesse quem é, o que já tinha acontecido lá atrás? Né? Será que a gente se apaixonaria como a gente se apaixona perdidamente, quando na época de namoro? Então, o esquecimento ele é necessário, porque nós temos que dar conta do que fizemos. Então, a gente sempre diz que Deus não nos pune, é só consequência. O que nós estamos passando nessa encarnação é consequência de alguma coisa passada. Não há punição. Se acreditamos num Deus justo e bom, Ele não nos pune. Mas nós temos que dar conta. Nós não sabemos, e a gente, enquanto acordados, nós não sabemos qual é o objetivo dessas relações, né? E às vezes a gente vê quem tem 3, 4 filhos, às vezes vê que um é completamente diferente, com uma relação com um é muito mais difícil na família. Algum nó tem ali. Algum objetivo teve para que esse reencarne nessa família fosse necessário. E tudo na nossa vida é assim, absolutamente tudo. Todas as relações nossas. Vocês sabem que quando a gente cria uma relação com uma pessoa, nós desenvolvemos um cordão fluídico que esse cordão fluídico ele só desaparece quando a gente consegue sanar todas as nossas dificuldades que aconteceram. Mas nós temos uma rede, né? A gente traça uma rede com os familiares, com as pessoas que a gente trabalha,
com as pessoas que a gente frequenta no centro. Existe uma razão de a gente estar próximos. E de vidas passadas, e não só da última, às vezes de muitas outras vidas. E que a gente só vai desmanchando esses cordões fluídicos quando, olha, tudo que aconteceu lá atrás já está tudo resolvido. Daí esses cordões vão se desligando. Mas há cordões que são muito fortes, não é? E que demoram encarnações e encarnações para a gente poder dar conta de resolver isso. Então hoje, por exemplo, que a gente vê como estão muito frágeis essas relações, né? De casamento, por exemplo, vamos pegar o casamento, que é uma coisa que todo mundo vivencia, né? Hoje, essas relações são mais frágeis. Escreveu no eu, ela desmancha, não é? A gente ainda tem um pouco mais de tolerância, que não é fácil não é? A relação entre marido e mulher é uma das relações mais difíceis que tem. E que a gente, para poder cumprir com este compromisso, a gente engole muito saco. A gente tem que ter muita tolerância dos dois lados, não é? E quando a gente desmancha isso, sem uma tentativa, e se for uma relação espiritual necessária, tem que voltar, não tem conversa, não é? Só que tem que voltar, e tem que voltar, porque quantas vezes eu falo, inclusive de mim, quantas vezes a gente fala, eu vou aguentar porque senão tem que voltar, não é? Não é assim que a gente pensa? Quem é casado sabe disso. E também não adianta, a gente tem que ter essa resignação, não é? A questão é onde a gente cai no nosso tema lá, o bem e o mal sofrer. A gente tem que conseguir passar por esses pedaços de uma forma mais resignada, que não é fácil. Nós não sabemos quantas vezes a gente já voltou junto, né? E às vezes não precisa ser como marido e mulher, né? Vocês sabem que a gente muda de papéis, como filhos, como marido, como mulher, mas a gente tem que acertar. A gente tem que acertar essa vida, senão a gente não se desliga. Este cordão fluídico não desmancha, enquanto a gente não tiver conseguido resolver esses problemas, né? E se a gente for falar sobre isso, a gente vai ver assim, quantas relações nós temos e que são difíceis. No emprego, não é? Quanto às vezes a gente precisa daquele emprego e a gente engole saco, mas a gente está ali, por algum motivo, a gente tem que estar resolvendo aquela situação. E falando então nesses sofrimentos que a gente tem, sofrimentos do passado, sofrimentos atuais, nós temos que distinguir duas coisas: o que é dor e o que é sofrimento. A dor é a dor física, é um sofrimento físico. Porque o sofrimento físico, você vai no médico, não é fácil você ter uma doença, mas você vai no médico, você tem um remédio, você ameniza o sofrimento físico. Mas o sofrimento moral e o sofrimento emocional, ele é muito difícil. Ele é muito dolorido, né? E este sofrimento é que a gente precisa aprender a conviver com ele. E sofrer de uma forma mais leve. Porque não é assim também que a gente fala, precisa sofrer para você alcançar o plano espiritual maior. Não é que precisa, é consequência. Você vai passar por isso. Mas a gente tem que aprender como passar por isso de uma forma mais leve, né? E a única forma mais leve de você passar por esses sofrimentos reais é compreendendo isso. Porque se você não compreende, você não entende porque aquilo acontece com você. E a gente tem ainda uma questão do olhar do outro, que dá a impressão que o outro não passa por aquilo, né? A gente sempre acha que o do quintal do vizinho é sempre mais agradável. Mas todos nós temos algum tipo de sofrimento que nós carregamos. E como carregar isso? O grande segredo é como a gente administra isso. Porque toda grande dor emocional, vamos pegar algumas dores emocionais que a gente fala que se assemelham a perdas. Então vamos pegar dores bem profundas mesmo, que eu felizmente nunca passei, só imagino, mas que alguns de vocês podem ter passado. A perda de um filho, que deve ser uma das dores mais terríveis que pode existir, um sofrimento muito grande. E outros menores, mas com a mesma dor. A perda no relacionamento,
perda de um emprego, qualquer coisa que a gente saia perdendo e que a gente sofra com isso. Neste processo de perda, todo o processo de perda, desde a perda de um filho, perda de um emprego, a gente passa por um processo de luto. O luto é todo sentimento, todo trauma emocional que a gente tem quando a gente perde alguma coisa. E aí é que está o problema, como que a gente passa por essa fase do luto? Eu só vou abrir um parênteses aqui e comparar a gente com coisas, para a gente ver como a gente se assemelha muito ao que acontece na natureza. Por exemplo, se alguém já conhece, me desculpe de eu repetir aqui. Vamos ver como reagem algumas coisas sofrendo o mesmo tipo de ação. Então vamos pegar, por exemplo, água fervendo. E vamos pegar o ovo, a cenoura e o café. O que acontece com o ovo quando fica na água fervendo? Ele endurece, né? A cenoura amolece. E o café solta o que é de melhor nele, o cheiro e o sabor. E vamos comparar com a gente. Quando a gente passa por um sofrimento muito forte, a gente reage assim também. Só que algumas pessoas ficam como o ovo. Elas endurecem, elas ficam amargas, elas ficam duras, elas ficam frias. Elas não conseguem administrar esse sofrimento. Outras pessoas amolecem, abandonam tudo. Não quer nem viver se fosse possível. Mas ela abandona, ela larga, às vezes quando tem outros filhos, larga os filhos, não consegue reagir. E outras pessoas agem como café. E conseguem sair dela o que é de melhor para fazer para os outros. Né? Vocês devem conhecer pessoas que conseguem reagir dessa forma. Não são muitas, hein? Ontem mesmo nós estávamos lá no Lar da Mãe de Esperança, a Dona Clementina, que dirige o centro, se alguém conhece. Dona Clementina perdeu um filho com 18 anos. E nesta dor imensa dela, foi quando ela começou a trabalhar no centro, montou o centro. E ali foi onde ela dedicou a vida e ajuda centenas de pessoas. Ela é um exemplo típico do café, né? Que na água fervendo, naquela dor imensa, ela conseguiu se doar para os outros e beneficiar os outros. E a gente também, né? E cada um de vocês deve se identificar aí. Como que cada um de nós reage numa situação dessa? Né? Somos ovo, endurecemos, ficamos amargos, agressivos, brutos, nos fechamos, amolecemos, largamos tudo na vida, ou a gente consegue fazer alguma coisa de bom? Isso é uma boa reflexão para a gente pensar. Por que o sofrimento está aí? Se ainda não tivermos um sofrimento tão grande, nós não sabemos o resto da nossa vida. Nós não sabemos o que nós vamos passar, não é? Nós, apesar de alguns de nós aqui já estarmos numa idade mais avançada, mas nós não sabemos para que viemos. Muitas pessoas vêm bem antes do plano espiritual, nesse contrato espiritual, para ajudar, às vezes, um neto, um bisneto, um filho. Quantos não acontecem isso? E muitos de nós só vamos ter uma dor um pouco maior, mais lá na frente na vida. Nós não fazemos ideia do que nos espera ainda. Então tem gente que fala assim, mas de tudo que eu já passei ainda pode passar mais? Pode. Nós não sabemos o que nós fizemos. Qual é a nossa história? Que história que nós temos de vida? Nós não conhecemos. O que a vida nos oferece, e que graças a Deus eu acho que a gente tem uma bênção de ter vindo para o Espiritismo, porque o Espiritismo nos mostra isso, né? É a gente se preparar para isso. É a gente se preparar para receber as coisas que temos que receber. Porque o que é nosso é nosso. Ninguém vai carregar a nossa cruz, como dizia a minha mãe. Cada um tem a sua, né? E a gente tem que estar preparado para isso. E eu só fui aprender isso, depois de já bem adulta, que quando nasceu a minha neta, que eu consegui olhar para essa criança, porque com meus filhos eu não tinha esse conhecimento, da hora que eu olhei a minha neta, eu conversei com esse espírito dizendo, olha, por quanto tempo você está aqui? Né? O que você veio fazer?
Nós precisamos te ajudar, porque muitos vieram para nos ajudar. Tem muitos espíritos que chegam na família para ajudar os adultos, né? Nem sempre eles precisam ser ajudados. Mas a gente tem que ter essa coragem de enfrentar e saber que a qualquer momento pode acontecer uma catástrofe na nossa vida. Um filho que vai antes, como eu falei, para mim deve ser a pior dor, né? Um filho que vai antes, um neto, um sobrinho, ou um desses entes queridos que acontece algum outro tipo de tragédia com eles. Porque nós não sabemos, ninguém veio com data marcada para ir embora. E para acontecer alguma coisa drástica, né? Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Mas o que o Espiritismo nos dá é esse respaldo, esse alicerce, para a gente conhecer e saber que tem que ser assim. Porque quando a dor maior vier, nós temos que estar preparados para isso. É fácil? Não é, não. Não sei se um dia vai acontecer isso, como que vai ser. Mas eu me preparo diariamente para isso. Porque é muito comum quando a gente fala sobre o assunto de morte, é um assunto que a gente deveria falar de morte assim como a gente fala de vida. Mas a gente não fala. Não é? A nossa cultura aqui não fala de morte. E a morte nos pega de surpresa. E daí é aquele desespero de todo mundo. Né? Agora tem coisa mais lógica do que a morte. Se nascemos, é porque vamos morrer. Ninguém vai escapar disso. Então a morte é uma única coisa que todos nós temos certeza que vai acontecer com a gente. E com todos os que estão à nossa volta. Mas a gente não discute isso. Quando a gente vai falar de morte de filho, as pessoas falam assim, não quero nem falar desse assunto. Né? Porque nós não temos esse preparo. Mas que precisamos falar. E quando eu falo morte, não é só morte física. É um acidente, alguma coisa, né, mais dolorida que possa acontecer. Mas a gente tem que falar. Porque a morte, ela é só uma parte da vida. A morte é dentro do processo da vida. Quem acredita na vida eterna é saber que nós vamos ter várias mortes físicas. Não é? E faz parte da nossa vida, morte. Não tem como escapar disso. Mas nós temos que conseguir entender. Isso significa que compreendendo ela não vai doer? Não, não é nada disso. Lógico que a gente vai sofrer com isso. Mas a gente tem que ter a compreensão disso. Né? De que isso pode acontecer e que a gente vai ter que saber lidar. Ou a gente vai virar um ovo, ou a gente vai virar um serpão. Se a gente não conseguir administrar esses tipos de sofrimento. Então, o que a gente busca muito dentro da doutrina espírita é conhecer esses ensinamentos, entender o porquê estamos aqui e para que estamos aqui. E aprender também a fazer uma pergunta quando acontece alguma coisa com a gente. Porque a gente fala assim, por que comigo? Se fosse com outro, podia, comigo não. Né? Mas a pergunta que a gente faz é, por que comigo acontece? A gente tem que inverter e perguntar, para que comigo? O que eu tenho que aprender com esta lição dura que está me chegando? Qualquer que seja ela. Né? Para quê? O que eu vou aprender? Que lição eu vou tirar disso daí? E lembrando que a gente só vai conseguir ir amenizando o choque, porque é um choque. Lógico, por mais que a gente tenha conhecimento, qualquer sofrimento abrupto, ele é um choque para todo mundo. Isso não resta dúvida. Né? E como eu disse, a gente, voltando lá onde eu disse que a gente passa por um processo de luto. O que é esse processo de luto, então? É a gente conseguir administrar essa dor, essa dor emocional e conseguir levando a vida. Porque o luto, a gente pode dizer que o luto tem 5 fases. A primeira fase, vamos pegar agora uma coisa mais leve, quando você perde abruptamente um emprego, né? Que você leva aquele choque, que você tem problema na família, você mantém a casa, você precisa daquele trabalho, e você perdeu o emprego. Você entra sempre, você passa por 5 fases. A primeira fase é a negação. Não, isso não está acontecendo comigo. Isso não é verdade. Ou quando a gente descobre uma traição, ou a gente é separada, o casal é separado, e ele fala, não é verdade, isso não está acontecendo comigo, a gente tenta negar de qualquer forma. Você passa por um processo, e esse processo, cada fase, demora tempos diferentes para cada pessoa.
Segundo momento, depois que você passa dessa fase da negação, você tem a fase da revolta, da raiva. Então você fica com raiva, você fica bravo, você briga com Deus, você não acredita, né? É aquela revolta daquilo que está te acontecendo. Por que aconteceu isso? Você procura até achar culpados, né? Por que isso aconteceu? Não é possível que esteja acontecendo. A terceira fase, a gente tenta negociar, né? Se a gente conseguisse negociar, às vezes até em promessas, né? Você negocia com Deus. Olha, se conseguisse voltar isso para trás, eu faria tal coisa. Ou se eu conseguir reatar isso, eu faço tal coisa. A gente tenta achar negociações para a gente sair daquela turbulência que está a vida da gente. Depois, a quarta fase, a gente entra numa depressão. Depressão no sentido de que a gente amansa e a gente começa a digerir todo esse processo. Tentar entender o que aconteceu, a gente fica mais recluso pensando em tudo isso. E a última fase é a aceitação. Você só vai sair do buraco a hora que você aceita que aquilo aconteceu, né? A necessidade daquilo, por que aconteceu aquilo para você, para que aquilo aconteceu, né? Independente do tipo de problema. E cada um tem essas fases do luto em tempos diferentes. Tem gente que está na revolta, fica há muitos anos na revolta. E o que acontece quando você não consegue chegar na aceitação? Ou você demora para chegar na aceitação e você não sai dessa fase da revolta, da raiva, da negação, e você fica muitos anos. É a hora que você adoece. Porque isso tem consequências. Porque como que a doença começa na gente? A doença começa na alma, no espírito. A dor é no espírito. E por que a doença começa no espírito? A coisa funciona assim, mais ou menos. Todo mundo conhece o processo de formação do corpo, que são as células, né? E nós somos energia. Todo o nosso corpo, o universo, é todo um campo energético. Quando você tem um choque muito grande, um choque que eu quero dizer, uma notícia que você leva aquele choque desesperador, você desestrutura a parte energética da célula. Em alguma parte mais frágil do seu corpo, aquelas células começam a ter uma divisão irregular. É a hora que você forma um tumor, é a hora que você começa a formar uma gastrite. Quem nunca teve uma gastrite por nervoso? Quem nunca teve uma dor de cabeça por nervoso? Não é? Então, a alma, o choque que o organismo recebe, ele vai refletir no corpo, mas às vezes depois de um bom tempo. Então, esse choque da alma, essa falta de administrar essa questão no espírito, ela joga para o corpo. Então, quando a doença chega no corpo, é porque aquele processo já vem se desencadeando há muito tempo. E hoje nós sabemos que muitos tipos de câncer, muitos tipos de gastrite, muitas doenças, elas são desenvolvidas por problemas emocionais não administrados. Né? Então, não conhecendo esse processo, o que vai acontecer com a gente é isso. A gente adoece. A gente adoece por não conseguir resolver os nossos problemas. E a gente não consegue, quando você está nessa turbulência, lembrar que muitos desses problemas, eles estão lá. Você está trazendo de lá de trás. Né? É um processo que você está tendo que passar porque foi você que provocou. De alguma forma, de algum jeito, você desencadeou isso e agora a consequência está aqui para você administrar isso. Então, o grande problema da gente de não conseguir administrar as nossas dores, né, que não é fácil, porque dá a impressão que a gente fala que a gente passa por isso daí rindo. Não é isso. Né? É a gente saber que se a gente não aprender a administrar essas coisas, a gente só vai provocando mais problemas para a gente. Né? A gente vai adoecendo, a gente vai tendo mais problemas dentro de casa, problemas de relacionamento. Isso vai formando uma cadeia que muitas vezes vai provocando outros problemas, que você vai ter que voltar outras vezes para resolver lá do dono. Né?
pela falta de conseguir administrar tudo isso. Então, gente, essa questão do bem e o mal sofrer, ele é não é que é uma decisão da gente, mas a gente precisa conhecer para que a gente consiga se vencer, não é? E aí tem um monte de coisas, né, gente? É um monte de problemas que a gente sabe que... Tem aqueles que, por exemplo, quando a gente fala que amolece, quantos partem para vícios, não é? Partem para situações que vão provocando, como eu disse, outras doenças. E o que precisa isso? Aprender a se vencer, aprender a se dominar. Porque tem coisas, e quase que todas as coisas, que ninguém ajuda a gente. Os únicos que podem resolver os nossos problemas somos nós mesmos. A gente pode ajudar os outros com conselhos, com conversas, mas a decisão de administrar a nossa vida é só nós. Ninguém. Até a decisão de vocês virem no centro. Quantos de vocês às vezes vêm sozinhos? Porque em casa você fala, estou indo para o centro, alguém quer ir junto? Agora também eu não posso, no final da minha vida, falar, olha, eu não melhorei espiritualmente porque o meu marido não ia comigo, ou porque o meu filho não queria me acompanhar. Não, essa é uma decisão da gente, né? Os centros estão aí, são escolas aqui pra gente, né, gente? Eu falo que, e qualquer igreja, eu falo que eu me abençoo por ter conhecido o centro, porque me deu essa visão. Mas independente da religião, cada um busca na religião esse suporte para vencer essas dores. Porque se a vida não tivesse dores, não teria problema a gente viver, teria. E lembrando também, né, que a vida da gente é assim. Tem fase que você passa muito bem. A vida da gente é uma gangorra. Você vem vindo, tá tudo bem. Mas como diz Chico Xavier, tudo passa. As coisas boas passam e as ruins também. Às vezes você está numa fase tão boa, de repente acontece alguma coisa que desestrutura tudo. Mas essa fase também não é eterna. Ela também vai passar, né? Então, em qualquer lugar, as pessoas buscam esse suporte em qualquer religião, né? Eu falo que o que nos acalenta é a gente entender que nós temos vidas passadas e a gente compreende esse processo de uma forma melhor, né? E que para isso eu agradeço muito ter este conhecimento. Resolve muito? Tira o meu problema? Tira o problema que eu tenho que passar? Não, mas alivia. É como se a gente tivesse um fardo enorme e a gente tem umas rodinhas. Você carrega o mesmo fardo. Mas eu falo que o Espiritismo, ele serve como rodinha no peso daquilo que a gente tem que carregar. Ele alivia muito essa compreensão que a gente tem. Então, era isso, gente, que eu queria passar para vocês, né? Uma